Ora, viva então, temos hoje a Angisa Costa e o Pedro Consorte. A Angisa já é alguém que eu conheço há alguns anos, de várias praias que fizemos juntos, praias no sentido de formação, e com o Pedro conheço há pouco tempo, mas conheço fundamentalmente de ter escrito um capítulo do livro Pedagogia da Cooperação. Portanto, é coautor do livro Pedagogia da Cooperação e, portanto, está naturalmente dentro do projeto de cooperação. Bem-vindos aos dois, muito obrigado por estarem aqui. Obrigado. É ótimo poder-vos ter aqui. No fundo, há um aspecto que eu acho que era importante, que é, enfim, para quem nos escuta, que é perceber quem é a Angisa e quem é o Pedro. Primeiras senhoras, eu vou começar pela Angisa. E a Angisa é mãe, é sonhadora, facilitadora, coach e formadora. Facilita ações com reflexão, integrando a mente, as emoções e o corpo como recursos e ferramentas pessoais ao serviço de propósitos coletivos. E a pergunta que ela faz, que é uma questão principal, é como podemos produzir coletivamente resultados melhores. E esta pergunta que se esconde atrás das abordagens que aplica em diversos grupos de trabalho e confocando a responsabilidade e o poder individual. Enquanto o coach combina a abordagem tradicional do coaching com os princípios e as práticas de liderança autêntica, disponibiliza igualmente serviços de mentoring a outros formadores e facilitadores. Eu acho que bem preciso. Há um conjunto de pessoas, se calhar, agradece esse teu trabalho. O Pedro Consorte é consultor de comunicação, inteligência emocional e desenvolvimento humano, tem uma formação superior em comunicação das artes do corpo, pós-graduado em pedagogia de cooperação, mestre em comunicação e semiótica, ex-performance do espetáculo internacional Stomp, cofundador do projeto Música do Círculo, voluntário no Centro de Valorização da Vida e facilitador de comunicação não violenta, com treino pelo Center for Nonviolent Communication. E temos aqui alguns elementos interessantes. Algum de vós quer comentar, acrescentar algum ponto que eu referi? Gisa, Pedro? Eu há pouco dizia-te que estou em fase de crisálida, mas agora escutava-te e creio que cada vez mais algo me chama muito para prestar atenção mesmo nesta dimensão da... Acho que o nosso trabalho é muito manter o espírito humano vivo. Então acho que é sintetizável. Tudo isto são só metodologias, mas é como é que mantemos o espírito humano vivo nos nossos contextos de produção. Eu aproveito teres vindo à Lissa e aproveito e vou perguntar aos dois, mas pronto, agora também se quiseres responder, Gisa responde já, ou então o Pedro. Quando se fala em cooperação, o que é que sentem no vosso coração? Ou seja, o que é que chama, o que é que está em vocês quando se fala em cooperação? Uma vez que é deste livro de Pedagogia da Cooperação que se trata. Posso, Pedro? Vai. Sabes que eu sou muito, tu conheces, sou muito de imagens mentais. Então, conforme estavas a fazer essa pergunta, veio-me assim uma visão interior de um organismo verde com capilaridade. Ou seja, então acho que a resposta intuitiva do meu corpo é voltarmos à nossa organicidade. É que aquilo que acordou foi uma visão muito orgânica, não é? Então remete para um sentimento de retorno, não é? Aliás, quando eu digo que sou sonhadora, eu acho que eu sou muito sonhadora de um algo que a minha mente não consegue articular, mas que remete para isto, para união, cooperação, por isso é uma crença profunda de que isto é o elemento natural, não é? De onde viemos e que nos afastamos. Então acorda a isso, saudade e vontade de regressar e consciência de que já só precisamos de ver. E Pedro, que te parece? O que é que sentes quando se fala em cooperação? Eu sinto uma mistura de duas coisas. Eu sinto uma lembrança dos momentos que eu senti assim, que gostoso que é cooperar, a cooperação como brincadeira, né, a leveza. É muito gostoso assim viver momentos de grandes cooperações, né? Todo mundo está cooperando, isso é muito
muito prazeroso, e ao mesmo tempo uma sensação de momentos que não havia cooperação, ou que era difícil encontrar esse lugar de cooperação, né? Momentos conflituosos que eu gostaria de ter cooperação e não tinha. Então acho que tem esses dois lados a cooperação para mim, né? Essa luz e essa sombra que fazem parte desse processo, né? De buscar a cooperação e de, quando conseguimos, viver os prazeres da cooperação, né? Eu acho que é super interessante teres trazido esse lado da sombra e da luz, porque eu sinto exatamente isso. Acho que, de facto, a cooperação tem as duas coisas e estão presentes naturalmente. Portanto, ou seja, quando se fala, eu vou tentar falar mais devagar, Pedro. Quando se fala em cooperação, normalmente pensa-se sempre num lado positivo, mas, de facto, há o lado sombra. E, nesse aspecto, eu acho que eu falava com alguém, que agora não importa estar a referir quem era, mas não é relevante, mas ele dizia, há um cuidar do grupo prévio ao encontro, um cuidar prévio do grupo, que é fundamental. Portanto, há um trabalho do próprio facilitador no sentido de cuidar de um grupo que ainda não teve um contacto com ele como grupo. E, por outro lado, há o próprio facilitador que necessita de estar bem íntegro, bem equilibrado, diria assim, para escorrer das suas competências para, em determinados momentos mais difíceis ou mais sinuosos no comportamento do grupo relativamente às propostas que o próprio facilitador faz, é preciso que haja uma ancoragem do próprio facilitador. Não é fácil gerir um grupo e conseguir a cooperação, que parece uma coisa tão simples, mas realmente é muito fácil. Eu gostava de ouvir neste ponto, que eu acho que é super interessante, e acho que toca muito nestes pontos que o Pedro fala, e que eu acho que é muito importante trazer esse lado sombra e o lado luz, do lado de sol, o lado de esplendor, mas é importante trazer essas duas vertentes. Acho ótimo. Obrigado, Pedro. Eu, enquanto escutava ao Pedro acordou-me uma coisa. Se calhar foi... Eu acho que busco tudo isto que é rumo à cooperação, união e este caminho, pela experiência ao meu redor de ver desunião, de ver conflito. Não? E aí lembra-me a realidade última, remete-me para este algo que me estou sempre a recordar, que a realidade última é movimento, é nem estar numa polaridade, nem estar na outra, é este. Porque depois, ao escutar-te, acordaste algo que para mim é muito perigoso, que é as pessoas assumirem que na cooperação não há conflito, na cooperação não há tensão, na cooperação, quando às vezes, e nesse trabalho de facilitação, é às vezes a capacidade de perceber que está ali um tema tenso e não fugir dele e pô-lo ali, não é? Okay. São aqueles momentos de buraco da agulha, não é? E que tu não sabes o que é que vai acontecer, não é? Mas sabes que aquela energia tem que ser transmutada, não é? Então, eu diria que às vezes a maior sombra da cooperação, colaboração, é esta assunção de que é a ausência do seu oposto. E tudo na vida é fratal, não é? Tem o oposto dentro de si próprio. Não é? Exato. Eu acho que esse ponto que você trouxe, Indisa, é muito legal, assim, muito... Vocês usam legal em Portugal? Vocês falam legal? Sim, Ah, legal. Então, é um ponto muito importante, assim, porque muitas vezes eu acho que culturalmente a gente constrói a imagem da cooperação como uma imagem romantizada, no mau sentido do romance, né? Numa ilusão, numa utopia, no sentido de ausência de conflito. E aí, quando o conflito acontece, é como se a gente tivesse errado em alguma coisa. Onde é que falhamos? Onde que fracassamos? Né? Porque, afinal de contas, existe o conflito. Então, às vezes, a aparição de um conflito nos faz concluir que erramos em algum lugar. E eu gosto dessa outra abordagem, que é o conflito faz parte da experiência humana, né?
E ele, quando a gente abraça o conflito dentro do processo colaborativo, ele deixa de ser um monstro, a gente consegue olhar para ele e falar, bom, então a partir desse conflito, como a gente colabora, né? E tem uma outra coisa que eu acho muito interessante também, que é a imagem que a gente tem de competição e de colaboração. Porque muitas vezes, no senso comum, né, culturalmente, quem está pensando em desenvolvimento humano, né, geralmente associa a colaboração a uma coisa boa, uma coisa que nos ajuda como humanidade, e competição é uma coisa que é tóxica, que nos destrói, né? E eu gosto também de pensar assim, tá, mas a colaboração a serviço de quê e a competição a serviço de quê? Porque a colaboração, por exemplo, existem vários tipos de colaboração acontecendo nesse exato momento, inclusive colaboração de grupos, colaboração de membros de grupos para dominar outros grupos. Existe uma colaboração incrível no processo de dominação. Se não houver colaboração ali dentro daquela bolha, né, esse grupo não domina aquele. Então, esse é um tipo de colaboração que, para mim, não é bom para nós como humanidade, né? E, ao mesmo tempo, existem competições acontecendo nesse exato momento que são competições muito saudáveis. Por exemplo, competição de projetos de transformação da desigualdade social. Se a gente vê qual é o melhor projeto, qual vai ser o projeto que vai mais ajudar as pessoas, ajudar a gente como sociedade a cuidar do meio ambiente, cuidar do clima, né? Cuidar das pessoas que estão desprivilegiadas. Então, eu gosto também de brincar um pouco com essas outras perspectivas em relação à colaboração e à competição, né? Para a gente se perguntar a serviço de que está esse processo. E esses são 2 pontos aí que eu fiquei com vontade de trazer. Eu estava a ouvir. Eu há pouco, quando estavas a explicar o que eu fazia, eu danço sempre muito o trabalho colaborativo e a temática da liderança individual, da autêntica responsabilidade. Então, toda esta temática é quase como se fosse ou uma moeda ou um ato, não é? O individual e o coletivo, duas danças, 2 lados do mesmo. E é aí que eu, pessoalmente, eu meto a competição no domínio individual. Competir com a nossa, é tipo higher self e lower self, não é? Para mim, a competição, o objeto da competição devemos ser nós próprios. Eu, pessoalmente, e posso vir a mudar, estou continuamente a aprender lições, e os tempos estão intensos de aprendizagens de lições. Eu ainda tenho, e se calhar também muito porque me inspira para aquilo que faço, tenho contração no corpo quando ouço a palavra competição, fora deste domínio de competir comigo mesma, com a minha versão anterior. Não, porque eu vejo a competição quase como um mecanismo de energia interna que depois pode vir para fora. Tenho alguma dificuldade em enquadrar a competição em dinâmica de grupo. Algo pode-me estar a escapar e tenho a certeza que vem de uma experiência muito pessoal. E a cooperação, para mim, é tanto melhor quanto nós fizermos melhor este domínio da competição internamente. Não é? Este domínio do trabalho individual, da responsabilidade individual, como é que eu trago a minha indignação, como é que eu trago o meu sonho, como eu trago aquilo que eu considero que é importante, é um território de mestria pessoal muito importante para depois trazer coisas suculentas e férteis para o grupo. Vejo um bocadinho a dança assim, da competição e da cooperação. Eu aproveitar, já agora vou só mostrar o livro, estamos a falar do Pedagogia da Cooperação, este livro maravilhoso, escrito por um coletivo, entre os quais o Pedro faz parte desse coletivo, mas pronto, à parte desta mostra do livro, só para se perceber que há aqui um elemento físico, eu gostava de trazer na sequência da escuta àquilo que vocês trouxeram, há alguns propósitos interessantíssimos do meu ponto de vista que estão no livro,
que são o desapego e o voo da renovação da águia. Eu só vou ler as palavras e depois os leitores vão tomar essa liberdade de pegar no livro, de esfolhá-lo, ler com calma, e vou só ler as palavras que são essenciais. O desapego, a integridade, a plena presença, a abertura para partilhar. E, portanto, são estes elementos que são o propósito. Eu não me canso de repetir isto em cada vez que nós temos conversas, porque acho que isto não é só uma questão de ser delicioso, para mim mas é delicioso, mas tem muito, há muito de profundidade nestas palavras, e, portanto, alguém que queira, de facto, praticar a cooperação tem que ter presente o desapego, a integridade, a plena presença e a abertura para partilhar, para além disso, também é importante ter presente os princípios que vêm no próprio livro, que é um princípio da coexistência, da convivência, a cooperação e a comunidade. Pronto, mas relativamente ao propósito, que eu acho que este é um ponto interessantíssimo, já que estamos nestas virtudes das sombras e da luz da cooperação, o que é que vocês têm a dizer sobre o desapego, a integridade, a plena presença e a abertura para partilhar? Faz-vos sentido e está profundamente conectado com isso que vocês acabaram de dizer, certo? Enquanto eu te ouvia, Gabriel, eu estava pensando que esse é um convite da pedagogia da cooperação, né? Um lembrete de como que essas virtudes ajudam a gente a aumentar as chances de cooperar, né? Às vezes, quando a gente vive uma experiência de facilitação da pedagogia da cooperação, esses lembretes são trazidos verbalmente ou através de dinâmicas, né? Vamos nos lembrar dessas virtudes. E o simples fato de verbalizar que eles ajudam a gente faz as pessoas se conectarem com ele, lembrar, desapego é importante, a presença é importante, né? São lembretes que ajudam muito, assim. E aí eu estava pensando que essa é uma responsabilidade, a responsabilidade de cultivar essas virtudes é uma responsabilidade individual de cada pessoa, mas também é uma responsabilidade coletiva, né? Então, às vezes, o contexto não favorece que a gente cultive essas virtudes. O contexto está nos distraindo, nos empurrando para lados diferentes, e aí fica mais difícil lembrar dessas virtudes, né? E como é bom estar em ambientes nos quais essas virtudes são facilmente lembradas, né? Então é um compartilhamento de responsabilidades que eu acho que ajuda a gente, inclusive, a entender o quanto que nós exigimos de nós individualmente e quanto que nós lembramos que existe uma responsabilidade também do nosso contexto, do nosso ambiente, né? E que esse ambiente influencia muito. Às vezes, tentar ter essas virtudes é quase como nadar contra a corrente, né? Porque existem ambientes que realmente não facilitam que a gente se lembre dessas virtudes aí. Mas a vida lembra-nos. Eu acho que estas virtudes, a mais difícil é o desapego. Mais difícil é o desapego. Até mesmo enquanto facilitador, e até vos dou o exemplo. O outro, a integridade, eu associo muito à autenticidade. Não é? E tentando aqui fazer um exercício de integridade, eu escolho este caminho, mas eu tenho as flaws, eu tenho todas as armadilhas de todos os seres humanos, todos, não é? E, por exemplo, a minha própria paixão em ajudar a criar um mundo mais humano, isto é um apego. E trabalhando num sistema que está completamente no lugar oposto, o quão às vezes, e depois há projetos que fluem, maravilhoso, depois há outros que começam ali os sistemas e os valores que estão em voga a porem-te no caminho, e quantas vezes antes de ir trabalhar com o grupo, tem que fazer aqui grandes exercícios de desapegos, isso, mantém-te aberta, confia. O desapego também ajuda muito a ligar-me à minha ignorância, não é? A consciência de ignorância, mas é para mim o mais desafiante. Esconde-se muito em coisas altruístas, esconde-se em coisas bonitas, então é o mais desafiante. E a atenção plena, para mim, é o instrumento. Porque se eu me esqueço de qualquer uma destas virtudes, vão começar a aparecer na minha vida uma série de fenómenos.
E a atenção plena aí ajuda, porque ok, isto está tudo a acontecer, estas adversidades, estas entropias, esta tensão interior, olha para ti, não é? Porque nós, o que acontece no mundo é aquilo que acontece dentro de nós, o que acontece no nosso mundo à nossa volta é o que está dentro de nós. Então estas 4 virtudes para mim, mais uma metáfora esquisita, é quase que uma embalagem de desentupidor de canos, não é? São os 4 ingredientes para mantermos o nosso veículo vazio, desentupido, desencrustado, para a vida fluir, para o grupo fluir, para o que está no grupo, para a realidade fluir e nós a conseguimos sensoriar. Sem este cano desentupido, a gente não apanha. E ao dizer isto, digo que é um constante conseguir e perder, conseguir e perder, conseguir e perder. Ai, estou lá, estou a praticar as 4 virtudes. Ai, já não estou a praticar. Ai, estou a praticar. A minha voz é muito de sim, isto é crucial, eu diria que não há capacidade de nós individualmente participarmos na construção de algo coletivo sem nutrirmos isto, mas é o mais difícil e é aquilo que é tipo... Todos os dias começas de novo, quase. Não é? Todos os dias começas de novo. Não queria pô-las num... é fácil, vá, toca aí, e se por acaso no dia a seguir não estiveres aí, és mau. Não. É muito difícil no mundo que temos. E vai em linha com as tuas palavras, Pedro, porque o ambiente à volta não nutre, não chama por elas. E já agora esta dúvida me assiste, tem um pouco a ver com alguns colegas vossos, facilitadores. Práticas, não sei se fazem, mas que práticas é que vocês, práticas prévias à facilitação é que vocês habitualmente fazem? Com certeza que vocês têm que ir preparados, não é? Muitas. Todos os dias de manhã tenho a prática e do rezo, e há um mantra particular que eu gosto muito, que é muito o dar a boas-vindas ao dia, mas não só o fluffy bonito, é esta unidade que tem sombra e tem luz, que tem as duas coisas. Então tentar começar sempre o dia com consciência disso. E depois um outro mantra muito pessoal, que é esvazio-me de mim para encher-me de nós. E a respiração e o momento de quietude, nem que sejam 5 minutos ou 3 ciclos de respiração mesmo. Inspiro quietude, inspiro abertura, inspiro compaixão e expiro julgamento, expiro expectativas. Então, são coisas às vezes muito simples. A respiração é de um poder, ela centra logo. Tu, Pedro? Eu estou tentando pensar se tem alguma coisa que eu sempre faço. Eu não sei se tem uma coisa que eu sempre faço, porque também as situações são diferentes, né? Às vezes eu tenho mais tempo, às vezes eu tenho menos tempo para me preparar para cada facilitação. Mas eu gosto dessa preparação que a Indisa falou, eu gosto de tudo que nos ajuda a respirar, né? A trazer a atenção para o corpo. Um momento de silêncio, eu gosto de meditar, por exemplo, é uma coisa que me ajuda, eu tento meditar todo dia de manhã. E uma coisa que eu tento me lembrar logo antes de começar um processo de facilitação é que para mim é importante eu me humanizar enquanto facilitador, porque a facilitação pode ser um lugar muito solitário, de muita pressão, de muita sobrecarga, né? De eu pegar toda uma carga das tensões naturais que acontecem entre as pessoas e eu assumir e pegar para mim toda essa tensão, né? Porque, afinal de contas, eu estou conduzindo, né? Eu estou dirigindo ali o caminhão. Então, é uma armadilha, eu acho, da facilitação, esse lugar. E eu fico... O meu mantra, eu tento me contar esse mantra sempre. Posso me humanizar, eu posso pedir ajuda, é uma responsabilidade compartilhada, eu não sou responsável por tudo que vai acontecer, né? Por mais que eu esteja na condução, eu posso
abrir o processo para ter momentos mais horizontais e não estar sempre à frente. E isso, para mim, me ajuda, assim. E, às vezes, quando eu vou facilitar um processo que eu já estou sentindo uma tensão extra, às vezes eu peço até uma conversa com outras pessoas que eu já sei que têm uma escuta mais empática, para fazer uma sessão de escuta empática mesmo, para conseguir botar as minhas tensões para fora ali e tentar olhar para as minhas tensões, para os meus medos, né, para aquilo que já está muito latente dentro de mim, porque assim eu consigo abrir um pouco mais de espaço. E aí, através da escuta empática, que também faz parte aí do tema que eu escrevi, né, no livro da comunicação não violenta, esse recurso, para mim, é muito precioso, assim, muito valioso, porque aí eu abro espaço e aí chego na facilitação com outro tipo de presença. Acho que tem vários recursos possíveis, né? E essa troca, o que cada um faz, o que cada uma faz antes de entrar na facilitação, eu acho que essa é uma pergunta muito, muito boa, porque a gente vai descobrindo as estratégias, né, de cada pessoa. E sugestões são sempre muito bem-vindas, né? Estávamos a falar e até o próprio, quando estou a preparar o espaço, chama amor, tolerância, compreensão, logo ali eu criar um espaço muito... E uma das metodologias que eu uso muito disfarçadamente são as constelações sistémicas e que trabalhamos com o campo. A intenção é uma coisa poderosa. A intenção clara é uma coisa poderosa. E depois, quando estavas a ouvir falar agora, Pedro, estava-me a lembrar de um que também... E tem estado muito presente, porque os tempos estão muito tensos. Que é e tu conheces, Gabriel, que é o Fourfold, o caminho quádruplo, não é? Da Art of Hosting, que é anfitriar-me a mim mesmo, deixar-me ser anfitriada, anfitriar o outro, ser parte. Não é? E isso, quando escutava, se eu preciso, se eu estou com uma tensão no grupo, o melhor movimento para um facilitador é fazer isso mesmo. Olha, eu estou a viver isto, pô-lo aqui em cima, não é? Então ele deixa de estar a entupir o cano. Não é? Eu já estive em algumas formações contigo e algumas que foste tu a facilitar, ou pelo menos parte dela, e tu, de facto, tens essa qualidade de exibir a vulnerabilidade que acaba por ser surpreendente para quem está nessa formação ou nesse momento de formação formativo. E, de facto, é super interessante porque se desencaixa naquilo que é a normalidade dos formadores. E isso é super interessante porque, de repente, a pessoa... eu estou aqui, mas eu também sou corresponsável por esta pessoa que está aqui a trabalhar, a fazer alguma coisa por mim. E é importante que nós pensemos que o facilitador não é alguém que está ali a debitar não sei o quê. Não interessa nada. É alguém que está a viver tão intensamente como eu, num papel diferente, mas que está a tentar informar, passar, indicar... alguns aspectos, alguns temas que são interessantes para ambos, não só para o formador, que não está a falar sozinho. E neste sentido, eu só... enfim, nós vamos falar mais uns 5 minutos, mas neste sentido eu diria que há aqui um aspecto também super interessante no livro que eu gosto sempre de trazer, porque gosto de ouvir o que vocês têm para dizer, que é as 7 práticas. Já agora aproveito para dizer que este livro, antes disso, este livro toca num conjunto de processos, jogos cooperativos, danças circulares, aprendizagem colaborativa, a comunicação não violenta, que o Pedro escreveu, o diálogo, que também é uma coisa super interessante para mim, a transformação de conflitos, open space, World Café, inquérito persistente, enfim. E, portanto, tem aqui um conjunto de práticas que vale a pena conhecer. Mas há um aspecto que é subjacente a estas práticas ou processos, como é chamado no livro, que são aquilo que o livro chama as práticas, as 7 práticas, que é quando nós estamos com um grupo, é o conectar, isto é, fazer contacto, não é? Portanto, estabelecer o contacto com a pessoa, estabelecer o contrato, compartilhar as inquietações, fortalecer alianças e parcerias, reunir soluções comuns, realizar projetos de cooperação, naturalmente é cultivar essa cooperação,
e celebrar. Celebrar, que eu acho que é importantíssimo, do meu ponto de vista, e acho que é importante que o facilitador sinta essa celebração e que, de facto, seja genuína e importante. O que é que trazem dentro da vossa formação e do vosso trabalho? Como é que vocês sentiram estas 7 práticas que vêm no livro da Pedagogia da Cooperação? Gisa. O conectar, para mim, eu distingo 2 grandes ambientes de trabalho de facilitação, não é? Que são completamente distintos, não é? Que é fazer uma formação em que as pessoas vão porque já querem ir, escolheram ir, não é? E aqueles em que estás a intervir porque uma organização, um município, ou o que for, quer fazer um processo participativo ou colaborativo, e as pessoas vão porque foram mandadas. Não é? Logo esse espaço de conexão é completamente diferente, é muito mais fluido, tens que fazer muito pouco. Quando as pessoas já veem, esta energia da busca é mágica, não é? Trabalhar com pessoas que já vão na busca. Nos contextos em que as pessoas foram mandadas, porque têm que trabalhar, porque têm que fazer isto ou fazer aquilo, eu diria que não tenho uma receita pré-definida, é muito sentir, não é? Ouvir as vozes, porque começa logo, por exemplo, num check-in, não é? Perceber que as pessoas estão a falar normalmente a partir de uma função, não estão lá, então tu nem tens o elemento para conectar, porque para conectar tens de ter lá a pessoa, não é? Então passa muito em antes de conseguir chegar à conexão, eu tenho que ter agora a imagem que está a ver é tipo do Star Trek, os teletransporte, não é? Conseguir que as pessoas estejam ali inteiras, não é? Como mães, pais, filhos, avós, cidadãos, sonhadores, e não só como o administrativo ou o responsável de marketing, não é? Super interessante teres trazido isso. São 2, e aí vou centrar-me um bocadinho então no conectar, que é neste território muito mais hostil, muito mais sem vida, não é? Que o grande trabalho é como o trazer as pessoas, não é? E depois a própria dança, no convidares a pessoa e percebes que a pessoa não quer vir, ela não quer, então tu vais ter que arrancar às tantas com o grupo, com pessoas que já puseram uma perninha pessoal, outras que não puseram uma perninha pessoal, então tu és capaz de passar 2 ou 3 sessões que ainda estás no conectar. Lá está aqui o elemento fractal também, não é? Tens que continuar, porque há este tempo linear, há este trabalhar no sistema como ele é. Então é fractal, tu estás sempre atento está aqui mais do pai, da mãe, do cidadão. Então, para mim, este elemento do conectar é isto que desperta. Já pela resiliência do próprio formador. Sim, é uma dança, tu sabes, né? É uma dança. Depois também eu gosto da palavra do tato e do contrato, tá? Porque depois também temos de ter cuidado como tocamos as pessoas, não é? Porque mesmo na sua dureza aquilo é um cristal, não é? Então tu tens, já não posso empurrar mais, tem que acontecer algo. Aí depois depois há o limite do que tu consegues fazer, não é? Depois é tipo, ok, então como é que o grupo, neste que já trouxe mais um bocadinho pessoal, como é que o próprio grupo que traz os elementos dos outros para os outros conectarem. Isso socorre muito do grupo. Porque lá está, porque eu acredito sempre que está sempre aquela elemento, eu acredito na bondade básica que reside dentro de todos nós. Está cheio de camadas de coisas. Então eu diria que este processo de conectar é trazer à superfície esta humanidade, que as pessoas estão desconectadas, elas acham inadmissível elas terem opinião pessoal, e ajudar a quem tem a coragem de trazer, a ligar os outros, não é? É quase uma velinha, olha, a minha vela acendeu, deixa-me ir acender a tua velinha. Não é? E vamos calar, não vou falar mais das outras para dar espaço ao Pedro para falar. Estás à vontade. Interessante. Muito interessante. É super interessante essa visão, de facto, porque há grupos e grupos e há intenções e depende de facto se vem de uma organização, se é um grupo que quer mesmo e que foi a uma formação. Super interessante. Obrigado, Nígido. Pedro, o que tens tu a dizer sobre essa...
sobre esta dimensão. Sobre essas 7 práticas, né, Gabriel? Tem a ver com isso, né? As 7 práticas, para mim, foram uma descoberta que me ajudou assim, muito a organizar o processo, a ter referências para pensar em etapas com os grupos, né? Então, me ajuda bastante a pensar no contato, contrato, inquietações, todas essas fases que são importantes. Então, me ajuda a organizar. E uma coisa que é muito forte para mim é a comunicação não violenta, né? Então, o casamento daquilo que a comunicação não violenta me oferece e as 7 práticas, eu acho que é um casamento muito feliz, assim, porque a comunicação não violenta me ajuda a abrir espaços de celebração daquilo que é importante ser celebrado e também espaços de contemplação do desconforto, né? Contemplação do conflito e investigação do conflito. E as 7 práticas, elas têm cores que vão proporcionando ao grupo momentos muito complementares. Então, o momento do contato, né? Antes da gente querer resolver alguma coisa, vamos entrar em contato uns com os outros, o contrato, o que é importante acontecer aqui para que essa experiência, né, seja uma experiência proveitosa, é uma co-construção, né? Então, não vem uma coisa já pronta. Isso é muito especial, e isso tem tudo a ver com a comunicação não violenta, que fala também de co-construção, como a gente se comunica de uma forma que a gente vai construindo junto, né? E aí, uma das partes favoritas minhas é a parte das inquietações. Quais são as nossas inquietações? Quando a gente coloca as inquietações na mesa, todo mundo bota suas inquietações na mesa e a gente olha junto e fala, você tem uma inquietação parecida com a minha? Mas tem uma outra que é bem diferente. E agora, como é que a gente faz, né? Então, esse momento, para mim, é muito especial, é um dos meus momentos favoritos, é o momento de contemplar as inquietações, mas todas as outras partes, fortalecer parcerias, né, os projetos, tudo isso é muito especial, assim, e com esse olhar da comunicação não violenta que ressalta a importância de ter um espaço que as pessoas possam ser autênticas e, ao mesmo tempo, empáticas, que é a dança entre esses 2 hemisférios, né? Porque a autenticidade é super importante, mas a autenticidade sem a empatia também é complicada. E a empatia é muito importante, mas a empatia sem eu poder ser eu mesmo é complicado também, né? Então é uma dança, é um desafio, e o casamento desses dois universos para mim é super. Eu aproveitava a tua conversa neste momento final. Vamos fechar, vamos encerrar, e gostava muito, Pedro, que já que que acabaste de falar e, enfim, estás fresquinho para poder encerrar e dizer algumas palavras que tu consideras relevantes para as pessoas que nos escutam, falar sobre cooperação. Se tiveres alguma coisa que esteja em ti e que queiras transmitir, o espaço é todo teu. Obrigado pelo privilégio de ter um espaço no final aqui. Eu estou muito agradecido pela nossa conversa. Eu acho que é sempre bom lembrar que qualquer metodologia que a gente ouça falar de uma metodologia, de uma prática, né, de um caminho, ela não vai garantir que haja cooperação. Ela vai provavelmente aumentar as chances de que haja. Ela vai dar recursos para que a gente consiga abrir esses caminhos, né? Mas a cooperação, eu acho que ela vale a pena, assim, por mais que em alguns momentos a gente esteja meio desesperançoso com as notícias, com os relacionamentos, eu acho que vale a pena, e eu acho que vale a pena nós nos inserirmos em ambientes que nos lembrem que vale a pena quando a gente ficar desesperançoso. Porque às vezes a gente fica desanimado, às vezes a gente talvez
não acredite que vale, mas se eu estou dentro de um ambiente que me ajuda a me lembrar, e alguém chega e fala, não, vamos lá, vai ser legal. Isso é especial. Então, acho que construir ambientes e buscar ambientes que sejam saudáveis para a gente, que facilitem que a cooperação aconteça, para que a gente possa levar a cooperação para mais lugares, né? Então, acho que é a minha experiência pessoal, não é nenhuma verdade absoluta, mas é o que eu tenho vivido e fico grato por compartilhar com vocês. E quem quiser entrar em contato, tirar qualquer dúvida, eu estou sempre disponível aí, respondo assim que possível. Obrigado, Gabriel, pela sua condução aí. Obrigado, Ngisa, pela Obrigado, sua Pedro. Parceria nesse papo. Então, Ngisa, o que tens tu a dizer? Eu tenho a dizer, a agradecer, e já estou com o sabor de... sabes quando comes um bolo de chocolate e já acabou e queres mais conversas, não é? Eu gosto muito de boas conversas, sou de águas profundas, não é? Gosto de mergulhar nas coisas. Por isso saio daqui com imensa satisfação e com gratidão. Gostei imenso de ver, nós já nos conhecemos há alguns anos, mas já não nos víamos há imenso tempo. Foi um prazer conhecer-te, Pedro. E para quem nos está a escutar, eu estava a te escutar, Pedro, e o que eu sinto é... já não quero convencer ninguém. Ainda posso ter partes do meu ego e da minha mente que de vez em quando impelem para ali, mas não vem de um lugar autêntico. Mas é quase um... Nós não estamos a negar nada do que sabem sobre a competição, só estamos... É deixar um convite de tentar, não é? E sabendo que o modo antigo como se faz está lá sempre disponível. Não é? É este tentar, e é... Porque eu acredito que neste tentar nós recordamos. No início perguntavas-me o que é que eu sinto da cooperação. Eu acho que é uma memória profunda, antiga. A minha prática espiritual está muito ligada também ao xamanismo. E está-nos nas células. É? Tudo o que evoluiu neste planeta, neste cosmos, é este encontro e este ser. Então é um convite à experimentação. Eu acho que não temos nada a perder. E estou num espaço de poucas palavras, neste preciso momento. Vem lágrimas, que é algo, um longing grande que eu tenho. E por causa de ser um longing grande, se calhar depois sabes que eu sou uma mulher assim com... Então, em vez de forcing cada vez mais estes meus últimos 10 anos, venham experimentar. Mas depois as pessoas experimentam, mas é muito fácil cair tem que haver uma habituação, e tem que ser um experimentar regular. Porque está tão automatizado o outro modo, que mesmo que a gente experimente uma vez e fique maravilhado e saia a celebrar e sinta-se expandido, a maior parte da memória no nosso corpo é do resto, não é? Eu tenho 45 anos, comecei isto há pouco mais de 10, eu ainda tenho 35 anos para arrepiar caminho, para ganhar uma memória inteira de que a natureza da vida é esta, não é? Então é um convite, é uma partilha, é um rezo, deixa um rezo, quase, de que não temos nada a perder em experimentar. Gostei da tua expressão, que és uma mulher, a dizeres que és uma mulher de águas profundas. Eu também acho que és. Acho que és uma mulher de águas profundas. Já tivemos em algumas formações em que eu te vi como uma mulher de águas profundas. E, portanto, eu corroboro inteiramente. Muito obrigado, Ngisa. Muito obrigado, Pedro. Não. Obrigado a quem nos escutou. Acho que foi uma conversa super, super interessante, com duas pessoas super, super interessantes, a Ngisa e o Pedro. 3 pessoas super, super interessantes. Obrigado. Até breve. Obrigado.